A hora que você falar. Olhos fechados pra te São Paulo pelos olhos de Di Ferreiro. É claro que quando a gente fala de emo, não tem como não relacionar com o NX0. Os anos 2000 na capital paulista era uma cena caótica, com bandas surgindo a todo momento. E entre solos de guitarra, sombra preta e cabelos coloridos, hoje a gente volta pro início do milênio na companhia dele mesmo, Di Ferreiro, para nos mostrar os lugares mais marcantes do emocore em São Paulo. São Paulo é esse caldeirão, né? Esse caldeirão que me inspira muito. A nossa primeira parada é em um lugar bem conhecido, a Avenida Paulista, mas mais especificamente o Conjunto Nacional e indo um pouquinho mais pro alto no Blue Note. Depois de mais de 10 anos no NX0, Di Ferreiro lançou a carreira solo em 2017 e lançou seu primeiro álbum solo, Uma Bad e Uma Farra, em 2022. No ano passado, em 2024, a agenda dele estava agitadíssima, com 2 turnês, a NX0 Reencontro e a outra Dose Tour. Mas antes de todo esse sucesso, a vida do Di em São Paulo começou um tempo atrás. Quando eu mudei pra cá, assim, comecei a fazer som, eu faço som desde criança, desde os 6, 7 anos já cantava em igreja e tal. Jesus é o nosso mestre, nosso guia, nosso chefe. Ele é grande luz, ele é Jesus, do amor divino. Mudei pra São Paulo, saí dessa igreja que eu era. E aí eu fiquei super revoltado Tinha 14 anos, então meus pais saíram da igreja que eu tava e eu não via mais meus amigos de banda que eu fazia os shows ali. E aí eu comecei a conhecer mais São Paulo, assim. O Blue Note, onde a gente encontrou ele, é na verdade a filial de uma casa de jazz nova-iorquina, e o lugar tem toda essa coisa mais intimista, com um palco próximo do público. E também tem uma vista muito bonita para a Avenida Paulista. É que é um lugar incrível, né? Que vem muitos artistas e principalmente no meio da semana. No meio da semana eu acho que é quarta-feira, um lugar legal, que vem galera interessante aqui. Pois é, e a avenida mais conhecida da cidade foi cenário do último clipe lançado por Di, um cover da música Onde Quer Que Eu Vá, dos Paralamas do Sucesso. E que ele não poderia deixar de dar uma palhinha pra gente. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. E eu tenho essa inspiração com São Paulo, principalmente à noite. Quando as luzes assim começam aquele momento de fim de tarde à noite, eu acho que é quando eu começo a dar uma respirada, geralmente eu começo a tocar. E as músicas que eu fiz em São Paulo também são mais obscuras, de uma certa forma. Tipo, você absorve o lugar que você tá. E se absorver São Paulo, as músicas mais rock and roll, mais porrada assim, do NX e minhas, são daqui. Muito louco. E foi com essa deixa que a gente saiu do Blue Note com nossa checklist com os lugares mais marcantes desse hardcore paulistano. E o primeiro deles é a clássica, a Galeria do Rock. Localizada na Avenida São João, o prédio na verdade demorou 15 anos para ter esse status de roqueiro, viu? Inaugurado em 1963, o prédio onde hoje fica a Galeria do Rock começou, na verdade, como um lugar onde tinham lojas de alfaiate. Foi a partir dos anos 80 que começaram a chegar as lojas de discos. E cada vez mais a galeria foi se tornando reconhecida como um ponto de encontro entre punks e roqueiros, além de outras tribos. Aos poucos, a galeria foi agregando cada vez mais estilos. E depois, nos anos 2000, chegou ele, o emo. E nos anos 2000, a Galeria do Rock se tornou um ponto de encontro para os jovens que se diziam emos. E era conveniente, porque você ia lá para encontrar seus amigos, poderia comprar uma camiseta, fazer um piercing, uma tatuagem e ainda curtir um som com as pessoas que gostavam do mesmo estilo musical que você. Eu estudava ali na Barra Funda, numa escola, então pegava ali a Rio Branco, ia direto ali para a Galeria do Rock, então eu comecei a ouvir rock nessa fase, com 14 mesmo. Porque antes eu não podia ouvir muito, não é que eu não podia, mas eu tava ali na igreja, é outra coisa. E aí eu comecei a ver como essa cidade um dia vale por um ano, porque se você andar na rua, então, você vai conhecer muita gente. Bom, a gente pode dizer que a Galeria do Rock acompanha as mudanças da cidade, além de ter se tornado um ponto turístico na cidade, já que conta um pouco da história da música em São Paulo. E para manter essa essência de encontro de tribos e de pessoas,
A Galeria do Rock tem apresentações todo sábado no Rooftop, com diferentes artistas e bandas. Vale a pena conferir. Agora do centro a gente vai seguir a memória do Di e vai pra Lapa. E os estúdios que eu frequentava de música, que também assim, vão mudando. Tem um estúdio na Lapa, que é muito importante, que chama Nimbus. Lá foram feitos o primeiro álbum do NX e o primeiro clipe também. E várias outras bandas saíram de lá. Era um estúdio que a galera mais alternativa, underground, assim, também se encontrava. Nimbus, na verdade, era o nome de uma banda que começou lá na freguesia do Ó no final dos anos 90. Eles se mudaram pra cá, na Lapa, e aqui nesse prédio encontraram um estúdio para usar para ensaios e gravações. Isso já era nos 2000, lá quando começou a surgir muitas bandas. Aos poucos eles foram se encontrando aqui e as salas se tornaram outros estúdios, até se tornarem 6. Hoje, o Nimbus Studio comemora 27 anos. E tem história, viu? Antes de ficar pronto uma sala, assim, no terceiro andar, foi onde o NX gravou o primeiro clipe, né? Chama Apenas um Olhar. A sala estava em construção, a gente pediu ali a sala emprestada e aí a gente gastou R$100 porque a atriz, que não era atriz, né, era prima do baixista, mas ela estava estudando para ser atriz, mas ela estava fazendo também um TCC na faculdade, então a gente teve que pagar R$100 pro TCC dela. Foi o que a gente gastou no clipe e o resto a gente montou, a câmera a gente pegou emprestada. De você agora é pra valer, esqueça o que eu disse pra você. O estúdio até hoje recebe artistas como Lineker, Nação Zumbi, Pitty, Fresno e além do espaço de gravação também tem um bar, discos e CDs para vender. Agora, é claro que esse passeio hardcore em São Paulo só poderia terminar em apenas um lugar. Ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, muitas bandas de punk, hardcore e emo começaram a surgir. Só tinha um problema. Eles não tinham um lugar para tocar, até que surgiu o Hangar 110. Que as bandas estavam indo, já tinha uma cena rolando, não tinha esse rótulo todo, mas assim, era uma cena punk, pós-punk e começando uma cena de hardcore. E eu ia nos shows de ska, que tinha, né, Sapo Banjo e tal, umas bandas assim, que era tipo uma festa de rock, assim, com um monte de sopro e tal, e eu era moleque, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Até começar esse lance mais melódico, emo e tal. E todo mundo se encontrava mais ou menos nesse lugar, que era o Hangar 110. A casa de shows foi inaugurada em 1998 e tem como foco a apresentação de bandas e artistas com músicas autorais, justamente para dar força na cena de São Paulo. Adesivos, ingressos e cartazes contam a história de milhares de grupos que passaram pelo Hangar 110. Era um lugar que você ia sem saber o que ia ter de show, você ia pra dar um rolê mesmo. E aí você acabava vendo as bandas e vendo os artistas. E lá, tipo assim, eu sei lá, formei umas 10 bandas assim antes do NX, um monte de banda circulando e São Paulo tava nessa fase. Era muito mais tribos, assim, tipo assim, essa galera é desse estilo, essa galera agora é o emo, é desse estilo. O Hangar se tornou um destino para quem quiser ouvir bandas de hardcore na cidade, com shows todo fim de semana. Ou seja, todo fim de semana você tem a chance de ouvir um som diferente. Então tava esse turbilhão de coisa rolando no rock em São Paulo. Era tenso, ao mesmo tempo ninguém tava nem aí. Essa foi a cidade de São Paulo pelos olhos de Di Ferreiro. Não deixe de conferir os outros episódios no nosso canal do YouTube e no Estadão. Até mais! Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Uou, 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 lá, lara, lara, aonde quer que eu vá. Lá, lara, lara, aonde quer que eu vá. E aí, gostou desse rolê? Fica ligado nos próximos episódios. Também não deixe de assinar o Estadão para receber conteúdos exclusivos através do site ofertas.estadão.com.br. Até mais!